Boa noite. No programa desta quinta-feira, a gente entrevista a professora Márcia Simone, pré-candidata a prefeita de Upanema pelo partido Avante. E mais, vereadora Marleide Cunha fala sobre apoio na disputa à prefeitura de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje a gente fala sobre política partidária, eleitoral, com a pré-candidata, a prefeita lá de Upanema, a professora Márcia Simone, é a nossa entrevistada. Então, você aí de casa, você que está acompanhando a gente em Upanema, ou você que é de Upanema, mora aqui em Mossoró, conhece a cidade, interaja conosco através dos contatos que sempre aparecem aqui no canto da tela. O Instagram é o @cenário político TCM e o WhatsApp é o 988028941. Participe, interaja conosco deste nosso programa que vai falar muito sobre a cidade de Upanema. Antes tem informação. A coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Ministério da Justiça e Segurança Pública, PRONASSE, a Tamires Sampaio, cumpriu a agenda hoje aqui em Mossoró, no Encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais. No meio-dia TCM, lá na 95, ela deu detalhes da atuação deste programa. Acompanhe. O PRONASSE tem 5 eixos prioritários e o primeiro dele é o de enfrentamento à violência contra a mulher. Foi um eixo que a gente trabalhou bastante no ano passado, a partir de formação para os agentes de segurança, a partir de doação de viatura para a Patrulha Maria da Penha, para a Delegacia das Mulheres, para os estados e para os municípios. Então, esse é um eixo prioritário de atuação nessa perspectiva da segurança com cidadania, mas não apenas. A gente também tem um eixo de enfrentamento ao racismo, um eixo de educação e trabalho para presos e egressos, e o eixo de políticas de segurança com cidadania nos territórios com maiores índices de violência e, por fim, um de acolhimento às vítimas de familiares de criminalidade letal. O que é que a senhora entrega como resultado realmente que a gente pode dizer como um modelo, um exemplo de que o programa tem atuado com bastante êxito? Acho que esse eixo de enfrentamento à violência contra a mulher foi o principal, porque desde o ano passado foram doadas 270 viaturas para os estados. Todos os estados brasileiros receberam viaturas para o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha e para as delegacias. A gente sabe que esses são grupamentos no âmbito das forças de segurança que muitas vezes são preteridos em relação a recebimento de equipamento. Então a gente identificou a importância de focalizar e fazer a doação direta para o estado, mas dizer, olha, precisa ser destinado para essa atuação de enfrentamento à violência contra a mulher. As guardas municipais também no final do ano também receberam viaturas nesse mesmo sentido, com essa orientação para o fortalecimento, porque são grupamentos das forças de segurança que são voltadas para o acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva, para o acolhimento das denúncias de enfrentamento à violência contra a mulher. Então foi assim, foi lançado o programa a partir do decreto e já junto com o lançamento, essas entregas de viatura, eu acho que foi a parte mais imediata. A gente tem outras ações que são mais a médio e longo prazo. Por exemplo, o anúncio da construção de até 40 casas da mulher brasileira, que é um equipamento que é gerido, né, enfim, pelo Ministério das Mulheres, mas que concentra assistência social, a defensoria, o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, ou seja, a rede de acolhimento e de recebimento de denúncia de violência contra as mulheres. A gente tinha até o ano passado 7 casas da mulher funcionando. Hoje, se eu não me engano, já foram inauguradas mais 2 ou 3 e o governo federal anunciou, a partir dessa parceria do PRONASSE, a construção de mais 40. Mas como essa construção leva um tempo, porque tem a licitação, tem todo o processo, então é mais a médio e longo prazo. Então eu diria de imediato, que você já pode ver assim, a gente tem viatura hoje nos estados com o selo PRONASSE que já estão sendo utilizadas para o patrulhamento de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, se for pensar uma coisa imediata, com certeza é essa. A coordenadora, ela fala sobre outros assuntos. Para você acompanhar a entrevista completa, para você acompanhar a entrevista completa, basta ir lá no nosso YouTube da 95, canal da 95, para você
acompanhar toda a entrevista. Fala realmente sobre muitos pontos importantes, interessantes, inclusive dá detalhes de quais cidades estão recebendo esta atenção do Ministério da Justiça através deste projeto. E é importante que as mulheres fiquem atentas a como denunciar casos de violência, porque existe um telefone, o 180, o 190, e estas denúncias também entram nos relatórios para atuação do governo federal diante das cidades com registros de mais violência contra as mulheres. Então, vá lá, assista a entrevista, muito importante. Trouxe apenas um trecho e você confere os detalhes lá no YouTube da 95 FM. Ela veio participar deste encontro das guardas municipais. No terceiro bloco, vou mostrar um pouco do início deste evento aqui em Mossoró, que reúne guardas municipais do Norte e Nordeste. O 7º Eneguam é o encontro, né, que está acontecendo aqui em Mossoró. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com a Márcia Simone, que é pré-candidata a prefeita de Upanema. Professora Márcia aqui conosco. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, queria que a senhora dissesse quem é a professora Márcia Simone, para a gente conhecer. Primeira vez da senhora aqui no cenário político, então, quem é esta professora que é pré-candidata a prefeita lá de Upanema? Boa noite, seja bem-vinda ao cenário político. Boa noite, Ivonúvio. É um prazer estar aqui. Estou me sentindo honrada de estar aqui no canal da TCM e no seu programa Cenário Político. Eu sou Márcia Simone, sou professora do município de Upanema, nasci em Upanema, cresci em Upanema, estudei em todas as escolas públicas de Upanema e também trabalho em escolas públicas de Upanema. Também trabalho como professora aqui no município de Mossoró. Então, sou filha de Chico Preto, um barbeiro da cidade, um agricultor que também foi vereador na cidade de Upanema. Minha mãe é Nilza, filha de Pedro Teixeira, toda a cidade conhece. Então, estou aqui como pré-candidata a prefeita da cidade do meu município e estou me sentindo honrada pela oportunidade de poder pensar e de me organizar, articular a ideia de ser pré-candidata a prefeita de Upanema e trabalhar pela minha querida cidade. A senhora tem história na política, inclusive a senhora é viúva do, até então, vice-prefeito lá do município. Conta essa história pra gente também. Sim, precisava dizer isso de uma forma mais abertamente depois da sua pergunta. Dizer que sou esposa do ex-vice-prefeito da cidade de Upanema, Carlos Alberto Costa Medeiros. Ele era conhecido como Carlinhos Garcia. O meu esposo, ele tem uma história, um legado político muito lindo na cidade de Upanema. Há 28 anos que nós somos casados, né? Então, há 30 anos, o meu esposo já trabalhava em campanhas políticas, na sua família, apoiando deputados estaduais. E, acima dessa história de trabalhar como político, a gente acha melhor dizer que Carlos era uma espécie de pai, de amigo, de uma pessoa com um legado histórico, de uma pessoa que conhecia de perto toda a cidade de Upanema. E em alguns slogans da sua campanha, a gente colocava assim, pronto para servir. Então era como se o meu esposo tivesse uma vocação para servir as pessoas. Ele tinha essa habilidade, essa vocação de viver para servir. Para ele, valia a pena viver enquanto ele estivesse servindo as pessoas. Ele já tinha sido vereador e estava vice-prefeito quando faleceu. Sim. Meu esposo foi vereador em 2012. Inclusive, ele foi o candidato na história de Upanema mais bem votado como vereador. Nessa época, ele foi também presidente da Câmara de Upanema. No segundo mandato, em 2016, ele se tornou vereador. Inclusive, o nosso genro também foi vereador, juntamente com ele. E agora, em 2020, ele foi eleito vice-prefeito. E
Já está com quanto tempo que ele faleceu? Agora, em 2024, dia 8 de junho, vai fazer 2 meses que ele partiu. 2 anos. 2 anos que ele partiu. A gente vai falar, porque daqui a pouco a gente detalha um pouco mais desta história, porque, pelo que a gente está percebendo, o grupo era do governo, né? Então fazia parte ali da gestão do prefeito Renan, do atual prefeito. Sim. E a senhora agora se coloca como pré-candidata a prefeita. Antes de voltar aqui à nossa entrevista, também entrevistada hoje, no meio-dia TCM da 95 FM, a vereadora Marleide Cunha, aqui de Mossoró, falou sobre vários assuntos, incluindo a questão das contas da Câmara de Mossoró. Mas eu separei aqui um trecho onde a parlamentar fala sobre quem ela deve apoiar, ou neste momento apoia, para disputar a Prefeitura de Mossoró. Acompanhe. A gente vai ter um encontro de tática do Partido dos Trabalhadores, que vai ser, se não me falha a memória, dia 8, né? E nós estamos trabalhando nisso. Acho que agora a pré-candidatura do presidente da Câmara se abre um espaço para haver uma união da oposição. Qual é a posição de Marleide nesse sentido? A posição de Marleide nesse sentido, hoje, a forma como as coisas estão aparecendo é da união da oposição. A união da oposição com base em um projeto, de um programa de governo onde os diferentes setores se sentem e possam construir um programa de governo popular, democrático, sabe? Nada que venha de cima para baixo. Isso em torno do nome do presidente Laurence. Isso em torno do nome de Laurence. Vai depender também aí se a gente vai conseguir, né, juntar esses partidos. Mas uma condicionante. E aí, se falar em PL no mesmo partido. Isso, É isso? Eu acho que o PL aí é uma questão de Marleide. Sim. Não é uma questão que foi discutida. Eu acho que o PL se juntar nesse momento, nessa candidatura, eu não acho que soma. Eu acho que se ele vier, é melhor para o prefeito. Acho que melhor para a gente mudar Mossoró o PL continuar com a candidatura dele e os outros partidos se juntarem mais no nome de Laurence. Essa é a minha visão nesse momento, visão pessoal, individual, visão de quem vivencia com Laurence o dia a dia da Câmara, que sempre tratou com muito diálogo todos os setores, que sempre respeitou tanto a bancada da situação como a bancada de oposição. E eu acho que é isso que um gestor, ele tem que ter essa característica, ter espírito público, saber dialogar com as instituições. E eu acredito que o presidente Laurence, ele consegue dialogar, né? Sem entrar nessa questão de quem é esquerda, quem é direita, né? Mas consegue dialogar bem e saber entender quais são as pautas que nós consideramos importantes. A senhora acha necessário a colocação do PT neste entendimento aí da oposição para indicação de um vice, ou isso não entra não, aí isso nós vamos ainda discutir, Vonúvio. A gente ainda não está discutindo essa questão de quem é vice ou não. Eu acredito que no encontro de tática a gente deve entrar nessa discussão. O bloco político da ex-prefeita, senadora e governadora Rosalba Ciarline também, de certo modo, se agregar a esse grupo, não geraria um certo constrangimento ao PT e principalmente a você, que foi assim, historicamente antagônica, né? A gestão do... Olha, quando estavam colocando a possibilidade, muito se falava de que a ex-prefeita Rosalba Ciarline iria ser a candidata, e se haveria essa união da oposição, eu fui uma das pessoas que dizia que não tinha como a gente, seria muito difícil para que a gente apoiasse isso, Rosalba sendo a candidata a prefeita, porque nós já vivenciamos Rosalba sendo prefeita e já vivenciamos diversos conflitos.
Eu recebi o título Persona não grata na Câmara Municipal. Né? É inesquecível e eu não vou esquecer nunca, porque foi uma agressão tão forte que assim, fica marcada na nossa vida, na nossa história. Então, eu dizia que não tinha condição da gente ficar no mesmo palanque, Rosalba sendo a prefeita. Mas numa situação de que ela venha a apoiar Laurence, aí é uma outra situação, porque ela não vai ser a prefeita. Sim. Não é ela que vai conduzir, não é o grupo que vai conduzir. E eu também acho que se a gente quer juntar a oposição, fortalecer numa perspectiva de luta, de militância para derrotar Alisson Bezerra, porque eu acredito que é um mal para Mossoró, e toda força é necessária nesse sentido. Então você não vai enjeitar aliados, e eu acho que Laurence não vai poder fazer isso. Posição forte aí da vereadora Marleide. A entrevista completa você também assiste lá no YouTube da 95 FM. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Márcia Simone, que é pré-candidata a prefeita de Upanema. No bloco anterior, a senhora contava um pouco da história política da senhora, do Carlinhos, né? Carlinhos Garcia. E a senhora, junto com o grupo, não permaneceu na ala governista, por quê? Ali ao lado do prefeito Renan. Na verdade, Ivanúvio, nós estávamos no grupo, e esse grupo ele veio para essa conjuntura aí do prefeito Renan, que é desde 2008, quando a gente se colocou o nosso nome para ser candidato a vice-prefeito do então engenheiro Luiz Jairo de Mendonça, que se tornou em 2012 e 2016 prefeito da cidade. Então, durante esse tempo, nós estávamos juntos. Na verdade, havia uma proposta de que eu, vindo ser candidata a vice-prefeita do engenheiro Luiz Jairo em 2008, a gente até sabia que não havia tanta possibilidade dele ganhar, que havia uma oposição, uma posição mais forte da prefeitura. Na época era do prefeito Jorge Luiz. Então a gente se colocou o nosso nome, mas com uma pretensão de ser, do meu esposo, se tornar vice-prefeito, candidato a vice-prefeito em 2012, o que não aconteceu, e como também não aconteceu em 2016, vindo a acontecer em 2020. Então esse grupo estava fortalecido lá. No entanto, não foi possível haver uma conversa, e como eu falei para o senhor, meu esposo deixou um legado, e a gente não quer que o nome de Carlinhos Garcia seja apagado de uma história política da que ele deixou, e também que não se apague o nome dele como candidatos da casa dele, da família dele. Então, a história de Carlinhos deve se perpetuar, e a gente se colocou nesse pensamento de não apagar a história política do meu esposo. Só para a gente detalhar para você que nos acompanha, hoje lá em Upanema são 3 pré-candidatos. O Renan, que busca reeleição, é pré-candidato natural à reeleição. Tem a professora Márcia Simone e também tem o Montalgã. A gente está entrando em contato aí com todos eles para você, de casa, conhecer todos estes pré-candidatos. Bem, professora, e aí a senhora decidiu, junto com o grupo, que vai colocar o nome à disposição para as urnas em outubro. E a senhora decidiu se filiar ao Avante. Por que a senhora escolheu esse partido? Na verdade, nós tínhamos um partido, né? O meu esposo era do PSC, que se juntou ao Podemos, e, de repente, o Podemos não ficou com o nosso grupo, ficou com o grupo do atual prefeito, Renan Mendonça. Então, em detrimento disso, a gente teve que procurar um partido que se alinhasse aos nossos princípios, aquilo que a gente acredita, e daí a gente escolheu ficar no Avante. Avante, que no estado é presidido por Jorge do Rosário, empresário e engenheiro aqui de Mossoró. E como é que está hoje o partido? Quem que está à frente do partido lá em Upanema e como é que está se preparando para as eleições deste ano? Nós conseguimos fazer uma nominata dentro do próprio partido. A gente também está pensando está conversando com outros partidos e está bem. Estamos pensando além dessa nominata, também se coligar com outros partidos.
Isso. Então, essa pré-campanha ainda está acontecendo nesse quesito diálogo com outras siglas, Sim. mas os pré-candidatos já estão definidos pelo Partido Sim, Avante. do Avante. Quem são esses nomes? Dá para trazer aqui mais ou menos o perfil de quem é que está junto com o partido, com a professora lá em Ipanema? Do Avante? Isso. Sim, nós temos o engenheiro Igor Talisson, que já é vereador. Temos também uma empresária, que é Leopoldina Carlos. Temos também uma cabeleireira. Temos outras pessoas que estão se articulando, que agora a gente não quer colocar o nome, porque eles também estão pensando de fazerem uma organização maior em relação... A gente está divulgando esses nomes dessa empresária e desse engenheiro, porque eles já se propuseram mais, mas tem outras possibilidades também, junto com a família deles, né, com as famílias, para ver qual nome que ficará, se é o pai, se é a filha... Está entendendo? Está todo mundo filiado, está todo Sim, mundo está pronto, todo mundo então. filiado. Então tem uma questão também estratégica aí dentro Sim. do partido, né? Porque algumas pessoas pensam, um deles pensa, se eu colocar minha filha, eu vou ter mais a família do pai dela, a família a minha família, a família da mãe, e sendo eu, será assim? Então, entre uns três estão pensando assim. E sobre a atual gestão, qual é a avaliação que a senhora faz, o grupo da senhora faz, sobre a gestão do prefeito Renan? Poderia ter sido melhor, né, em relação à educação, em relação à saúde, em relação a estradas, em relação ao melhor aproveitamento da água, da barragem, turismo. Poderia ter sido melhor, mas não é negativa, também não vou ser injusta nesse sentido. O Renan é uma pessoa boa, entendendo? Mas politicamente falando, ele esqueceu de quem contribuiu para fortalecer a candidatura ou a eleição dele em 2020. O grupo. O grupo, sim. E dentro dessa perspectiva também de organização do partido, do nome da senhora como pré-candidata, eu acabei de citar que lá são pelo menos 2 pré-candidatos da oposição. Existe algum tipo de possibilidade de aliança da oposição no embate à atual gestão? Agora vou ser inspirada por Carlinhos. Na política tudo é possível, né? Existem possibilidades, sim, mas por enquanto não tivemos ainda essa discussão. Não existe ainda esse diálogo. Não existe ainda esse diálogo. Qual seria a dificuldade para essa junção? Existe alguma dificuldade, não? Não existe nenhuma dificuldade. Existe uma vontade de uma pré-candidata levar a sua candidatura até o dia 6 de outubro e ganhar, possivelmente, as eleições. Então, a senhora coloca, neste momento, a candidatura da senhora como irreversível, né? Nessa sequência de diálogos com a população, com outros partidos. Irreversível. Não pode voltar atrás. Não é pretensão. Tudo é possível. A gente está aqui hoje, mas amanhã é um novo dia. A gente pode até morrer, né? Que foi a coisa que mais me surpreendeu, foi perder o meu esposo. Mas, estando tudo bem, eu serei candidata até o dia 6 de outubro. Sim. Bem, tem uma foto aí, eu recebi do seu Elviro Rebouças, economista aqui de Mossoró, que daqui a pouquinho vai apresentar o Radar Econômico. E ele mandou essa foto, olha só, Carlos Augusto com a saúde restabelecida já em Mossoró. E aí o texto diz o seguinte: o amigo Elviro Rebouças teve o prazer de receber na tarde de hoje a visita do casal Carlos Augusto Rosado e Rosalba Ciarline, que acabavam de chegar de Natal, aonde ele se submeteu a um tratamento de saúde amplamente positivo. Ou seja, a gente vê aí nesta foto, repassada aqui pelo seu Elviro Rebouças, que até o semblante aí do Carlos Augusto está muito bem, junto com a ex-prefeita Rosalba Ciarline. Portanto, aí, saúde restabelecida do Carlos Augusto. Em breve também a gente deve receber aqui no cenário político a ex-prefeita Rosalba Ciarline. A gente vai atualizando aí sobre essa dinâmica das articulações para as eleições 2024 aqui em Mossoró. Então, obrigado aí, seu Elviro Rebouças, por repassar esta informação aqui tão importante para os que acompanham o grupo político da ex-prefeita Rosalba Ciarline aí com a saúde restabelecida, seu Carlos Augusto.
Bem, vamos aqui para mais uma informação. Uma bancada federal do Rio Grande do Norte, coordenada pelo deputado federal Robinson Faria, recebeu nessa quarta-feira, ontem, prefeitos do Rio Grande do Norte que participam da 25ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, em defesa dos municípios. A organização organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, a Marcha dos Prefeitos reúne representantes do Executivo Municipal de todo o país na capital federal. A reunião entre os prefeitos do Rio Grande do Norte e a bancada aconteceu no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Robinson Faria explicou que o encontro dos prefeitos com a bancada federal é uma oportunidade de ouvir os gestores municipais do RN, as demandas das cidades e ainda abordar projetos para a tramitação no Congresso que são importantes para os municípios. Participaram deste encontro aí, desta audiência, os deputados federais Benes Leocádio, Paulinho Freire, General Girão, Sargento Gonçalves, Fernando Mineiro e os senadores Rogério Marinho e Zenaide Maia. Está aí o auditório lotado com representantes daqui do Rio Grande do Norte. Muito importante esta ligação com a bancada federal. E que pautas, muitas das vezes travadas até, ainda mais quando o assunto é recursos, emendas, possam ser destravadas através destas iniciativas. Bem, começou hoje o 7º Encontro Norte e Nordeste da Guarda Municipal. O evento está sendo sediado pela primeira vez aqui em Mossoró. O Encontro Norte e Nordeste reúne guardas municipais de vários estados do Brasil. A ideia é compartilhar conhecimento e experiência no campo da segurança pública. Pelos próximos dias, Mossoró vira cidade referência para receber o evento. Traçando um perfil sobre a Guarda Municipal de Mossoró, o comandante Tiago Fernandes chama a atenção para o tamanho da cidade, o efetivo nas ruas. Não é um efetivo ideal, porque segurança nunca é demais. O interessante é que a gente tivesse 3 vezes esse número, mas com fé em Deus, no passar do tempo, a gente vai adquirindo mais mão de obras, porque não é fácil a prefeitura custear esse papel de segurança pública, mas é extremamente necessário. Fez toda a diferença naquela época dos ataques, né? A Guarda Municipal de Mossoró tem uma atuação brilhante perante o cenário de segurança pública aqui em Mossoró, então não pode deixar de ser diferente. A gente só tende a crescer. É exatamente para promover trocas e capacitar a guarda que o evento acontece anualmente. Para a comandante Rebeca, do município de Paudalho, no Pernambuco, a capacitação é imprescindível e mulheres como ela precisam acessar cada vez mais cargos de destaque no efetivo da segurança. Eu sempre defendo que o gênero ele não pode medir capacidade e que o que mede a capacidade de alguém é a questão técnica, a questão de capacitação. E são esses encontros que fazem toda a diferença. Esse encontro, o Enaguão, o Encontro Norte e Nordeste de Guardas, ele foi criado para que dá a oportunidade de guardas que fossem menores, que não tivessem o mesmo aporte financeiro das guardas do Sul e do Sudeste, de também chegar a informação até eles. E sem contar que esse evento, além de trazer muito conhecimento, muita atualização do que está acontecendo em relação à legislação, POP, que são procedimentos operacionais padrão, ele também traz uma interação. O encontro acontece até o próximo sábado. As atividades estão sendo desenvolvidas no Expo Center, com uma programação bem intensa. Essa já é a 7ª edição do Encontro da Guarda Civil do Norte e Nordeste. Então, hoje nós damos início mais uma vez no ciclo de palestras, a integração das forças, onde nós temos aí também a participação de outras entidades. O Ministério da Justiça também estará presente conosco para discutir as pautas da segurança pública básica, né? Que é um tema que nós estamos trabalhando durante todo esse seminário. E, sem sombra de dúvida, a população ganha muito com isso. Porque o homem e a mulher sendo formada, capacitação continuada, com certeza os resultados serão muito positivos para a sociedade. Tá aí, importante encontro está acontecendo aqui em Mossoró. De fato, reúne esses profissionais que são tão necessários aos municípios nessa busca, né, pela segurança. E é um encontro realmente muito interessante. E Mossoró sediando este evento que realmente Mossoró precisa realizar mais eventos nesse sentido, né? Que trazem aí essas representações de outros estados. A gente vê que se tivesse mais espaços adequados para a realização, enfim, mais até mesmo iniciativas nesse sentido, leva também ali para o quesito turismo,
o turismo de negócios, a gente poderia avançar bem mais. Então, parabéns aí a todos os guardas que estão participando deste encontro aqui em Mossoró. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com a professora Márcia Simone, que é pré-candidata a prefeita de Upanema pelo Partido Avante. Professora, eu deixei um questionamento no bloco anterior sobre projeto de gestão. A senhora tem em mente, o que a senhora tem em mente, na verdade, né, de melhorias para o município de Upanema? Em mente, tenho pensado em pessoas. É um projeto que pense em valorizar a pessoa, fazer de pessoas, fazer com que as pessoas se sintam importantes onde quer que elas estejam e ter uma participação para isso. Então, pensando em primeiro lugar na saúde, apesar de ser professora, né, como o senhor sabe, antes de ser professora eu também sou técnica de enfermagem, mas o meu maior referencial em relação à saúde é o meu esposo. Havia uma filosofia dele que ele falava para todo mundo e havia uma preocupação muito grande de cuidar bem da saúde das pessoas. Falava, olhe Márcia, olhe Sulamita, Cássia, Ana, quando alguém adoece, não adoece apenas do corpo, ela adoece a cabeça, adoece também o bolso, adoece toda a família, todo mundo adoece. Então, a maior preocupação em relação à família, à saúde, para mim, é essa questão do melhor tratamento, de cuidar das pessoas, de cuidar melhor, de que as pessoas tenham um melhor atendimento na saúde, que sejam vistas como pessoas que estão ali por necessidade e levar em conta que a saúde não é um favor, não é um benefício, é um direito do cidadão e um dever de quem está ali trabalhando na prefeitura como prefeito. Eu falo isso para todas as pessoas. Eu quero trabalhar na prefeitura como prefeita de Upanema. A senhora acha, então, que o aspecto que precisa ser melhorado hoje, lá em Upanema, é a saúde? Diminuir a fila, melhorar o atendimento, diminuir a fila do atendimento de exames, de cirurgias, melhor atendimento na saúde, cuidado melhor das pessoas. Um outro fator é a questão da educação, né? Eu sou professora e eu vou falar uma coisa para o senhor, para você, já me deu essa liberdade, né? Então, a educação é a porta, né? Que faz com que as pessoas tenham condição de ser. E para isso, eu acredito que o Upanema precisa de um concurso público. Nós temos mais de 20 anos sem um concurso público. E as pessoas que estão entrando lá, estão entrando, trabalhando como professores, ganhando apenas R$706. Isso é muito negativo. Eu tenho certeza que isso é muito ruim para a educação do município. Inclusive, essa é a pergunta aqui da Luísa de Upanema, que questiona aqui a pré-candidata justamente sobre este aspecto, concurso público. E ela pergunta aqui qual é a sua posição em relação à realização de concursos públicos para preencher vagas na administração municipal e garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados à população. Então, a senhora é defensora também de concursos. Sim, nós crescemos sonhando, os nossos pais ficam dizendo, estudem, vocês vão passar no concurso, vocês vão ter isso. Então, há uma perspectiva desde a infância de que a gente vai estudar para fazer um concurso. Então, o que acontece? Também essa preocupação em relação à geração, emprego e renda, porque Upanema é uma cidade muito boa de se morar, uma cidade de pessoas muito inteligentes, né? Para você ter ideia, cerca de 5 ônibus, cerca de 200 alunos vêm para Mossoró estudar. Então, é esse número de alunos que terminam a faculdade, são pessoas que estão preparadas, porque a educação, ela prepara para a vida, mas também, principalmente, para o mercado de trabalho. Então, são pessoas que estão sendo capacitadas, preparadas, e, de repente, elas não voltam para Upanema para exercer aquilo que elas estão se preparando para tal. Então, cerca de 1.000 jovens, entre jovens e senhores, estão, a gente chamaria isso de êxodo há um tempo atrás, né? Essas pessoas estão lá no Maranhão, estão na Bahia, estão em Recife, em algumas cidades do Ceará, aqui em Mossoró, porque o Upanema não tem como trabalhar. Então, a prefeitura fica cheia e o salário fica cheia numa condição vergonhosa, né? Mas, de repente, você pensa assim, meu Deus, isso é o século XXI, nós estamos em 2024 com um professor ganhando R$706.
Um abraço aqui para o Janilson, também interagindo conosco, tirando foto da TV. Eu gosto assim, viu, amigo? A audiência realmente sendo comprovada. Obrigado. Quem também manda boa noite aqui, boa noite, Márcia. Desejo muita sorte para ela, crente e guerreira. A senhora representa o segmento evangélico também lá em Upanema? Sim. Eu sou crente, eu digo para o povo, eu sou protestante, que é bem mais antigo. Eu sou crente e me congrego na Assembleia de Deus de Upanema. Aqui, o telespectador atento aqui, viu? Diz aqui, pergunte à professora Márcia se ela tem nome para vice. Tem? Quem foi que perguntou aqui? O André Medeiros. Sim, fala para André. Alô, André, tudo bem com você? Então, eu tenho nome sim para vice, André. O que acontece? Quando meu esposo foi ser nomeado, convidado também para ser vice-prefeito, a gente tomou essa decisão lá no mês de agosto. E como eu falei para você, que ele também acreditava e a gente aprendeu que na campanha tem muita coisa para acontecer. Acontece em uma semana, em 2 dias. Então a gente ainda tem alguns meses para declarar quem é o nosso vice, que ele se propõe, mas como a gente falou, que tem muitas coligações, tem muita coisa para acontecer. E também porque o dia lá da convenção deve surgir com alguma surpresa. Então, as pessoas também ficam nessa perspectiva. Mas é porque a gente quer surpreender vocês. Tá certo. É estratégia aqui da pré-candidata, a professora Márcia. Quem também manda mensagem aqui, diz o seguinte, sou de Upanema e quero mandar um abraço para a pré-candidata Márcia Simone. Forte abraço. Elisiário Eloy. Não esqueça de mandar meu abraço. Valeu, obrigado. Elisiário Eloy, mandando também mensagem aqui para a senhora. E quem também registra aqui a audiência, Luiz Aires, do Aeroporto 2. Obrigado, Luiz Aires, também tirando foto aqui da televisão. O Elisiário diz o seguinte, aqui, ainda nessa mensagem do Elisiário, a melhor pré-candidata, como é que a senhora vê essa pré-candidatura? A senhora acha que está avançando, está realmente já nesse trabalho de conquista do eleitor, do povo de Upanema? Bom, a nossa candidatura tem cerca de um mês e poucos dias. Eu acredito que está sendo muito boa, está muito positivo. O meu nome é um nome bom. Posso dizer isso? Um nome bom pelo fato de ter tido um esposo, como eu falei, o melhor político de Upanema é Carlinhos Garcia. Então, e também porque as nossas propostas é de melhoria, de valorização de pessoas. Então, o índice de rejeição é muito pequeno. Eu falo para as pessoas que o Upanema precisa de estradas para que o agricultor tenha acesso, tenha mais facilidade de oferecer o seu produto e trazer o seu produto para a cidade e para outros lugares. Eu defendo que o Upanema deve ter melhor qualidade de vida, que as pessoas que são de Upanema, que devem fazer parte do colegiado, do secretariado de Upanema, para que o dinheiro que é colocado, que é trazido, que as pessoas ganham da prefeitura ou de qualquer coisa, traga de volta para Upanema, volte para Upanema. Eu defendo que Upanema tem tudo para crescer. Upanema tem água é vida. Para você ter ideia também, motivar, incentivar indústrias, fábricas, levar o Hérnia, a UFESA e outras possibilidades para que Upanema cresça e tenha como fazer. Para você ter uma ideia, Vanúvio, nós temos mais de 25 anos, bem mais, que o Upanema cresce, né, com esses programas de governo. Muitas casas foram construídas e nesses 25 anos por aí, nós não tivemos uma casa construída com sequer um tijolo da cidade de Upanema. Então a gente tem o melhor barro, a melhor água, a melhor cidade de se viver é Upanema. Só precisamos gerir melhor. Professora Márcia Simone, irmã Márcia. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu me senti muito honrada de estar aqui. Uma grande oportunidade que, em primeiro lugar, o meu Deus, o nosso Deus favoreceu. E também me senti muito honrada em te conhecer, Vanu. Só conheci a sua linda voz. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Boa sorte. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.